das coisas que se não veem. Firme fundamento. Pastor, como assim? Imagine um construtor, ele vai construir, ele vai edificar ali um prédio. A primeira coisa que ele vai fazer é analisar todo o terreno, se aquele terreno ele é árido, se aquele terreno ali, ele antes era um pântano. Vamos ter agora a mensagem de Deus para os nossos corações. 8 mensagens sobre fé. Aproveite, é aquilo que a gente tem dito, aproveite para ativar a sua fé. Aproveite para ativar. A sua fé está adormecida, aproveite para despertá-la. O ano da fé, 2024 é o ano da fé na nossa igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vou chamar o pastor Carlão aqui, que vai ministrar sobre as nossas vidas nesse momento. Vamos orar então? Vamos, né? Colocando a vida dele no altar do Senhor, para que ele seja instrumento nas mãos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Temos ouvido sobre fé, Senhor. Sabemos que só ouvir e não nos esforçarmos para colocar em prática não vai acrescentar quase nada em nossas vidas. O ano da fé tem sido desafiador para todos nós, para toda a igreja. Nos ajude, por favor, nessa série de mensagens, grandes conquistas pela fé. Esses personagens bíblicos que nos deixaram tantos legados de fé, possam realmente nos ajudar a crescer na fé. Senhor, fazemos o pedido que os discípulos fizeram a Jesus certa vez. Aumenta a nossa fé. Usa o teu servo nesse momento. Aqueles que têm assumido esse púlpito possam ser instrumento em tuas mãos para falar aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Só ouvi o lado direito. O lado esquerdo. Boa noite, igreja. Boa noite. Agora toda igreja aqui reunida. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Está todo mundo vivo. Ninguém ainda foi arrebatado. Jesus teve misericórdia e deixou vocês aqui mais um pouquinho para vocês ficar sofrendo, né? Brincadeira, irmãos. Ninguém sofre. Servos de Deus não sofrem. Passam por tribulações, passam por momentos difíceis, mas em tudo a mão do Senhor é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Onde vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento. Pastor, como assim? Imagine um construtor, ele vai construir, ele vai edificar ali um prédio. A primeira coisa que ele vai fazer é analisar todo o terreno, se aquele terreno ele é árido, se aquele terreno ali, ele antes era um pântano, o que era aquele terreno? E aí ele começa a fazer a fundação, vai fazer ali as sapatas, vai deixar tudo pronto para que possa construir ali a casa, a mansão, o prédio, seja lá o que for. Da mesma forma, a fé. Se não tivermos fé, como diz a palavra de Deus, é impossível nós agradarmos ao Senhor, porque a fé exige de nós, o Senhor exige de nós fé, para que todo aquele que se aproxima de Deus possa ser abençoado por eles. E Hebreus 11:33 vai dizer: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Não diferente dos nossos dias.
O povo de Deus foi perseguido, foi massacrado. Antes mesmo de Jesus e depois de Jesus ainda ficou pior, onde homens, mulheres e crianças, todos aqueles que professavam a sua fé em Cristo, eram levados até o Coliseu romano, e ali eles eram devorados pelas feras. Mas a gente não quer falar sobre isso, nós queremos falar sobre bênçãos, nós queremos falar hoje sobre a exemplo do servo do Senhor, da sua excelência em poder servir a Deus. E eu quero desafiar você nessa noite, irmãos, a juntos alcançarmos grandes conquistas pela fé. Grandes conquistas pela fé. O que você almeja no seu coração alcançar pela fé? Uma grande conquista. Talvez você fale assim: pastor, eu pretendo ter a minha casa própria, o meu emprego, a minha promoção, eu gostaria muito de ter um carro do ano. Irmãos, a minha grande conquista vai ser no dia que eu puder ser usado pelo Senhor mais do que eu já sou hoje. A minha grande conquista, quando as pessoas olharem para mim, dizer assim: ali vai um santo homem de Deus. Minha maior conquista vai ser quando eu puder orar pelo enfermo e dali ele poder se levantar restaurado pela mão do Senhor. Conquistas espirituais, a palavra de Deus vai dizer que vocês são de cima, então buscai as coisas que são de cima. As coisas daqui são passageiras, elas não são eternas, duram por só um momento, e logo, como um vapor, tudo se dissipa, tudo se vai. Somente aqueles que permanecem fiel até o fim receberão do Senhor a coroa de glória, a coroa de justiça, em nome do Senhor. E aí, irmãos, nessas 8 mensagens, nós vamos ser desafiados a observar a vida de 8 personagens e aprendermos a conquistar com eles, por meio da obediência, persistência, perseverança, excelência, fidelidade, coragem, sabedoria e lutas. Ah, pastor, mas hoje nós mudamos, o tempo é outro. Não, irmãos, só mudou os anos, as lutas, as dificuldades, as perseguições continuam a mesma. E nessa noite eu gostaria de falar para você a respeito da vida de um homem de Deus, exemplo para mim, para você, para jovens, adolescentes. Fala sobre José. José, a sua conquista através da excelência. E quando eu estava meditando sobre esse tema, eu comecei a questionar, a perguntar, o que José fez de tão excelente? Irmãos, eu fiquei assustado, porque por vezes nós lemos a Bíblia, passamos capítulos, versículos, nós olhamos, meditamos, choramos, nos alegramos, mas muitas vezes nós passamos desapercebidos. O pastor Jairo falava hoje pela manhã a questão de você ler a Bíblia toda em um ano. Não que isso seja uma disputa, não que isso seja uma corrida, mas que você, quando você abre a palavra, a cada dia a palavra de Deus vai falar para você de um modo diferente, porque todos os dias a palavra de Deus se renova. A cada dia, quando você lê a Bíblia, você vai garimpar algo novo. E eu tive o privilégio de garimpar aquilo que eu pude colher para a minha vida, em nome de Jesus. Frase de Carlito Paz, pastor Carlito Paz, vai dizer o seguinte: a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. E eu comecei a meditar, a começar por essa frase. A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. E eu comecei a pensar o seguinte: quando você começa a honrar a Deus, quando as pessoas veem em você um servo de Deus, você começa a glorificar aos céus, você começa a glorificar o Criador. Irmãos, mas quando as pessoas começam a olhar para você e começam a dizer: ali, aquele cara ali é 7, está na igreja, mas dá nó em pingo d'água. E aí, cuidado, porque você começa a causar escândalos, e você começa a desonrar a Deus, e você começa a amaldiçoar as pessoas. Pastor, como assim? Simples, você passa a ser o chamado pedra de tropeço. O que você diz nunca mais vai ter peso, nunca mais vai ter valor, as pessoas não vão confiar em você.
Simplesmente as pessoas vão ouvir você por educação, porque você fala, mas não pratica. Você fala, mas você não vive. E as pessoas hoje observam muito isso. E eu quero destacar aqui para vocês as etapas na vida de José, um breve resumo. José, ele tem um sonho sobre o seu futuro, e Deus era com ele. José é vendido como escravo pelos seus irmãos, e Deus era com ele. José vai parar na casa de Potifar, ele foi comprado por Potifar, e lá Deus era com ele. E justamente José é enviado para a prisão, porque a mulher de Potifar seduzia-o todos os dias, querendo se deitar com ele, e ele foi preso injustamente, porque ela alegou para Potifar que ele tinha buscado violentá-la. E mesmo na prisão, a Bíblia diz que Deus era com ele. José lá, ele consegue interpretar sonhos de 2 prisioneiros, servos de Faraó, e Deus era com ele. José recebe o cargo de governador do Egito, Deus era com ele. O reencontro com os irmãos e o perdão, Deus era com ele. Sua família vai morar no Egito, Deus era com ele. A ponto de Jacó ficar meio que preocupado, a ansiedade de Jacó era de rever José. Mas Deus chega para ele e fala: Senhor, você desce, que eu serei contigo. Pode ir ao Egito, que eu serei contigo. Sua morte e legado de José, Deus era com ele. Pastor, Deus era com ele? Sim, queridos, assim como Deus é comigo e contigo. A todo momento das nossas vidas, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, Deus é comigo e Deus é contigo. Deus é contigo no desemprego, Deus é contigo na enfermidade, Deus é contigo nos problemas da vida, na perca de um ente querido, Deus é contigo. Como diz o Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é conosco. Jesus prometeu que Ele nos enviaria um outro Consolador. O Espírito Santo do Senhor é sobre mim e sobre a tua vida. É Ele que, mesmo quando nós estamos fracos, mesmo quando nós estamos desanimados, mesmo quando nós estamos desanimados de vir para a casa do Senhor, até mesmo de orar, a Bíblia vai dizer que é o Espírito do Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí eu gostaria que você repetisse comigo: Deus é comigo. Vamos lá? Louvado seja o nome do Senhor. Você crê? Bem-aventurado aquele que não viu o Senhor, mas creu. E aí, queridos, quando a gente fala sobre excelência, a vida de José, ele servindo com excelência, conquistando pela excelência. E eu fui buscar no dicionário a questão de a palavra excelência. A palavra excelência, ela significa superioridade de qualidade. É uma coisa que você é boa, mas é acima de bom. É excelente, é uma coisa que é superior, a superioridade de qualidade, ou seja, é aquele top de linha, é o carro-chefe das vendas, vamos dizer assim, do comércio. E o contrário disso é a mesquinhez, é a pessoa mesquinha, é a pessoa que é acanhada, é tudo para ela. E a palavra excelente significa perfeito, e o contrário de excelente é péssimo. Quer ver um exemplo? Olha, pastor Carlão, ele faz um pé de galinha perfeito. Cadê meu líder? Não está aqui não, né? Ele ia confirmar. Ele faz um pé de galinha perfeito. Excelente, perfeito. Olha, mas fulano, para lavar uma louça, é péssimo. Pastor Carlão, para lavar uma louça, ele é péssimo. Tem gente que vai lavar louça, deixa copo cair, garfo cair, prato cair, ele é péssimo. Então tudo que nós viemos a fazer para o Senhor, faça-o por excelência. A palavra de Deus vai dizer que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aí quando vai para esse texto, relaxadamente, é pior do que péssimo. Não tem qualidade nenhuma. E o que é que nós estamos oferecendo a Deus?
Será que nós estamos fazendo ao Senhor, servindo ao Senhor com excelência, com qualidade, algo superior? Ou nós estamos fazendo de qualquer jeito? Quando nós vamos à casa do Senhor, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós vamos com alegria? Ou a gente já começa a reclamar, está chegando a hora, tem que ir para o culto. Estamos servindo ao Senhor com alegria, com excelência, ou vamos fazer relaxadamente? E aí uma pergunta, não é o crer, mas uma pergunta facilitadora: você quer conquistar por meio da excelência como José? Sim ou não? Só 2 sim, o restante não quer. Perguntar de novo: você quer conquistar por meio da excelência como José? Glória a Deus. Então vem comigo, igreja. Tem as seguintes atitudes. Primeiro, potencialize o seu destino. Gênesis 41, versículo 41 e 42 vai dizer o seguinte: e o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir-lhe um fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Seu potencial, irmãos, está na sua identidade. Quem é você? Eu sou o Carlos, o filho amado do Pai. Ninguém vai falar oi, Carlos, não? Obrigado, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Seu potencial, irmão, está na sua identidade. José enxergou o seu futuro e moveu-se em cada etapa da sua vida sob essa visão. O Senhor lhe deu um sonho. Ele não se conteve com o sonho que Deus deu a ele, ele contou para os seus irmãos, pensando em amenizar, quem sabe, o atrito que os seus irmãos tinham com ele, porque ele era o filho preferido de seu pai. Pelo contrário, aumentou a ira que os irmãos tinham. Contou pela segunda vez, aquele sonho que ele conta para os seus irmãos novamente e conta para o seu pai, a ponto de Jacó se indignar com aquilo. Você quer dizer o que com isso? Que eu, seus irmãos e sua mãe, a gente vai se dobrar diante... Deus te guarde. Vai se dobrar diante de você? Mas a palavra de Deus diz que Jacó guardava tudo aquilo no coração. Outras versões vai dizer, Jacó refletia o falar, o sonho de José. Apaixone-se, querido, pelo seu futuro. Qual foi o futuro que você sonhou? Eu quero dizer para você uma coisa: o sonho de Deus para mim e para a tua vida é muito melhor daquilo que você pediu ou que você pensou ou até mesmo imaginou. Cantamos ainda há pouco, os sonhos de Deus não podem morrer. E não vai, queridos, não vai. Deus deu um sonho para José: olha, o teu feixe vai se elevar aos céus, e 11 feixes vão se dobrar diante de você. Os feixes, os seus irmãos, jogaram José no poço sem água. A intenção era matá-lo. Passou a caravana dos ismaelitas, retiraram José e o venderam. E a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor era com José. Irmão, se levante o inferno contra mim, contra você, a mão do Senhor é sobre mim e sobre a tua vida. A palavra de Deus vai dizer que a arma forjada contra mim não há de prevalecer. Contra Israel não vale encantamento. Pode fazer o trabalho que for, irmãos, vai bater e vai voltar, porque eu estou escondido atrás da cruz de Cristo. É o Senhor dos exércitos que vai à minha frente pelejando as minhas batalhas. Eu só tenho que glorificar a Deus, orar e agradecer.
Não seja, queridos, pastor Luiz Cláudio falava sobre o cone, para você não ser um cone, e aqui fala para você não ser um avatar. Como assim, pastor? Dupla personalidade, você querer viver um personagem sem ser. Seja você mesmo, seja aquilo que Deus chamou para fazer a obra. Se Deus chamou para você para lavar o banheiro, vá lavar o banheiro, não é vergonha. Seja aquilo que Deus chamou você para fazer. Ponha-se em seu lugar, levante-se e diga: Senhor, eis-me aqui. Pastor, eu quero trabalhar no departamento tal, o senhor aprova? Vai conversar, vai ver qual área que precisa que você esteja atuando. Jesus disse: olha, muitos são os ceifeiros, muitos poucos são os ceifeiros, e a seara é grande. A grande questão, irmãos, que a gente muitas vezes cruzamos o braço e esperamos que o outro faça. E aí quando aquele irmãozinho chega na nossa igreja, ou em qualquer outra igreja, e ele começa a arregaçar as mangas e começa a trabalhar, aí você começa, lá vai o puxa-saco. Você começa a murmurar, e aquele irmãozinho com o coração queimando, novo convertido, cheio de gás para trabalhar, e aí você quer jogar um balde de água fria, tipo assim: eu não faço, também não vou deixar ele fazer. E onde está o seu trabalho por excelência? Como você quer conquistar algo com excelência para Deus? Como você quer coisas novas, se você continua fazendo as coisas velhas? A palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo, mas a murmuração continua. Supere seus traumas e limitações. Gênesis 50, versículo 18 e 20 vai dizer: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Porém José lhe disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Não permita, irmãos, que um trauma roube a sua história. Você tem potencial. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, Ele, sabendo de todas as coisas, de um meio de uma multidão, Ele conseguiu olhar para você e falar assim: esse aqui vai ser meu, esse vai ser meu servo, esse aqui vai me servir, assim, assim, assim. Pastor, o senhor está falando uma heresia. Eu te provo na Bíblia, eu te provo. Quem era o apóstolo Paulo? Assassino de cristãos, vamos arredondar o negócio. Fariseu, religioso, prendia, lançava a mão, jogava no cárcere. De repente, ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. E Saulo, era tão terrível, que as pessoas só de ouvir mencionar o nome deles, já ficavam com medo. Barnabé só foi até Saulo, porque numa visão Deus falou com ele: vai até a rua, chamada, se eu não me engano, direita, e lá você vai encontrar Saulo orando. Eu o separei para me servir, e eu lhe mostrarei o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Talvez você não está entendendo nada nessa noite. Talvez você esteja padecendo alguma coisinha na sua vida. Comece a glorificar Deus. Não se esqueça que você é vaso. Vaso rachado não segura a bênção. Vaza. Vocês lembram de Jeremias? Se eu não me engano, no capítulo 18. Levanta-te, Jeremias, desce até a casa do oleiro, e lá eu te mostrarei que eu hei de fazer a casa de Israel. Deus faz, Deus acontece, Ele é Deus. Não deixe que as dores confinem você na mediocridade.
Temos aí, irmãos, as quartas-feiras, celebrando a recuperação emocional. Talvez você fale assim, pastor, isso não é para mim não. Eu também pensava isso. Tentei a primeira, tentei a segunda, na terceira eu consegui. E quero voltar de novo. Não nasci perfeito, sou cheio de defeito. Lembranças do passado às vezes vêm, irmãos, e tentam nos parar. E é nessa hora que você tem que lembrar que você tem uma igreja que pode abençoar a sua vida, o teu ministério. E muitas vezes você empresta seu ouvido para o diabo. Não vai não. E você não precisa, você é o cara. Precisa, irmãos. Quando você começar a fazer, a acompanhar, se você levar a sério, você vai perceber que você precisa. Transforme cenários e realidades. Gênesis 37, versículo 2 vai dizer: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Queridos, parece uma coisa simples, mas nunca despreze os pequenos começos. Como assim, pastor? Eu te explico. José começa com 17 anos, ajudando seus irmãos a pastorear os rebanhos de Jacó. Talvez você olhe assim e diga: poxa, mandaram eu ficar na sala do Flecha só para levar as crianças no banheiro? Ah não, eu quero fazer coisa melhor, eu tenho capacidade de fazer coisa melhor. Glória a Deus. Queridos, tudo no seu tempo. Eu estou aqui para dar aula, eu sou formado em engenharia, eu sou mecânico da NASA, engenheiro da NASA, e me chamaram para ajudar a servir lanche para as crianças. Qual o problema? Deus sabe aquilo que Ele tem de melhor para você. Deus já reservou o de melhor para você, mas Ele precisa, irmãos, lapidar as arestas, tirar alguns carrapichos da minha e da sua vida. É nas coisas simples que Deus se manifesta e mostra às claras as coisas grandiosas que Ele tem para mim e para você. Você quer ver um exemplo? Vamos começar por José. José, ele, para ser o governador do Egito, o segundo em autoridade no Egito, primeiramente ele teve que pastorear as ovelhas, os rebanhos de Jacó, seu pai. Depois disso, me faz lembrar Moisés. Moisés, para ele voltar até o Egito, para poder retirar o povo, liderar um povo, e a Bíblia vai dizer, o próprio Deus dizendo que é um povo de dura cerviz, aquele pessoal que não quer se curvar. Moisés teve que primeiro aprender a pastorear as ovelhas de Jetro, seu sogro. E o que falar de Davi? Davi, para ser honrado como rei de Israel, de todo Israel, Davi teve que primeiramente pastorear as poucas ovelhas da casa de Jessé, seu pai. E aí me faz lembrar quando Samuel, ele chega até a casa de Jessé, ele manda avisar, e quando ele chega ali, irmãos, uma coisa que eu acho linda, é que Samuel, ele olha para o filho mais velho, o primogênito, e pensa consigo mesmo: é esse o rei de Israel que o Senhor vai escolher. E Deus dá tipo uma catucada na costela de Samuel, falou: para, você está olhando com os olhos, e eu não vejo com os olhos. Passa o primeiro, passa-se o segundo, passaram todos os filhos de Jessé, e Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se seus filhos? Aí ele dá uma
coçadinha de cabeça. Tem um que está lá no fundo, lá, tomando conta das minhas ovelhas. Manda chamá-lo. Irmãos, meus olhos encheram d'água. Eu queria chorar, me derramar em lágrimas, mas eu não consegui. Independente de onde você está, independente de onde você esteja fazendo, independente do que você esteja fazendo, independente do momento que você está passando, a palavra de Deus diz que quando Deus foi chamar a atenção de Davi, ele vai dizer o seguinte: eu te tirei de trás das malhadas, eu te tirei de onde ninguém te via, e eu te coloquei como rei da casa de Israel. Eu não sei o que você está passando, eu não posso resolver o seu problema, eu posso somar contigo em oração, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você resolver nessa noite servir ao Senhor por excelência, você que nos visita aqui nessa noite, se você quer entregar a sua vida a Jesus e viver uma vida com Cristo, para que Ele seja seu Senhor e Salvador, Deus vai te tirar de trás da malhada e vai te colocar sobre um lugar que somente Ele tem planejado para você. Não despreze as coisas pequenas. Poucas pessoas sabem, irmãos, eu não tenho nem que falar isso, mas achei interessante de falar agora. Algumas pessoas, elas, antes de ser pastor, elas foram diáconos. E eu, antes de ser pastor, fui ser zelador dessa igreja. Não tenho problema nenhum hoje de pegar a vassoura, pegar o rodo e lavar o banheiro. Porque eu aprendi que, antes de ser pastor, ou mesmo sendo pastor, seja você servo. Porque aquele que não serve ao Senhor ou ao seu próximo, não serve para nada. Lucas 16:10 vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Às vezes você, pastor, eu não sou dizimista, eu não oferto porque eu ganho um salário. Se Deus me der um aumento, eu vou começar a contribuir na casa do Senhor. Irmãos, se você não contribui com o que você tem, como é que você vai contribuir com aquilo que você pretende ainda ter? Se você não é fiel no muito, no pouco, como é que você quer ser fiel no muito? Deus é aquele que sonda os nossos rins e os nossos corações. Uma frase de Salatiel Galter: procura colocar excelência em tudo que você faz, mesmo que lhe pareça tão desnecessário, pela simplicidade do feito. Procure, irmãos, colocar excelência em tudo. Você vai trabalhar na cantina, vai servir um lanche para as crianças, faça por excelência. Acabou, faz aquela faxininha como se você estivesse na cozinha da sua casa. Deixe tudo limpinho. Faça por excelência. Acabou de usar o banheiro, dá descarga. Chupou aquela balinha, desembalou a balinha, não joga no chão não. Põe na lata do lixo. O nome disso é zelo pela casa do Senhor. Fuja, queridos, do atalho e seduções do diabo. Gênesis 39:10 vai dizer o seguinte: assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ou seja, fuja da aparência do mal. E uma pergunta que não quer calar é: quem é você quando ninguém está te vendo? Talvez você esteja na igreja, você age de uma maneira, mas quando você está longe um pouquinho, você senta na roda dos escarnecedores e faz tudo ao contrário do Salmo 1. Você começa a contar piadinha que não deve contar.
Um vai contar uma história, uma piada pesada, aí você acha graça. Talvez você não perceba, mas alguém já está catucando o outro para dizer assim: fulano não é crente. Estava eu num colégio, como inspetor de aluno, trabalhando aqui em Nova Iguaçu, e aí o camarada se dizia obreiro de determinada igreja, e aí foi tocar um pagode, e ele começou a sapatear e tal. Daqui a pouco, algumas pessoas me cercaram e falaram assim: Carlão, pode isso? Eu falei: o quê? Olha lá, falou que é crente. Eu falei: querido, não cabe a mim o julgar, é ele com Deus. Eu tenho a minha sã consciência que eu não devo fazer. Se ele acha que tem que fazer, é ele e Deus. Sabe por quê? As pessoas, por quê? Porque a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que quando eu julgo essas pessoas, mesmo eu sendo ímpia, mesmo eu não servindo ao Senhor, eu não vou escapar da ira de Deus por estar julgando um servo alheio. Pegou a mensagem? Às vezes a gente começa a criticar, as pessoas não se convertem, não têm uma experiência com Cristo, nunca leram a Bíblia, mas sempre estão com o dedinho apontados, criticando alguém. Tiago 1,13 a 16 vai dizer: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. E aí algumas pessoas dizem o seguinte: pastor, a carne é fraca. Não é não, irmãos. A carne não é fraca não. Você que está com anemia espiritual, é você que não tem se alimentado direito, é você que não deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Você começa a reprimi-lo, e a Bíblia vai dizer o seguinte: não apagueis o Espírito. Outras versões vai dizer: não extingais o Espírito. Ou seja, não o reduza, pelo contrário, deixa ele manifestar na sua vida, a ponto de você jorrar, a ponto os frutos começarem a brotar na sua vida e as pessoas notarem que você é diferente. Não é a carne que é fraca, perdoe-me falar isso, mas muitas vezes é a pessoa que não tem caráter, está vivendo a síndrome de Adão, pecou. Deus vai conversar com Adão: ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Aí Eva pega o gancho: opa, vou me safar agora. E aí, Eva, teu caso? Não, Senhor, foi a serpente. Às vezes nós não temos caráter de assumir, e nós começamos a jogar para outro. E aí, querido, como é que você está? Está bem? Estou bem. E a igreja? Ah, não estou mais na igreja não, saí da igreja. Ué, por quê? Não, eu saí por causa do pastor. Não, eu saí por causa do meu líder. Ah, eu saí por causa da irmã fulana de tal. Mentira, você saiu porque você quis. Você saiu porque você quis. Uma pessoa uma vez falou para mim o seguinte: Carlão, passarinho quando quer voar, ele bate as asas, ele vai embora. E algumas pessoas, irmãos, são assim. Em vez de servir o Senhor com excelência, por excelência, elas preferem cruzar os braços e ir embora. São atos chamados atos covardes. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: orem para que o Senhor envie obreiros para a sua seara, porque a seara é grande e pequeno, e poucos são os ceifeiros. Vocês podem perceber, toda a programação na igreja, tudo que tem para fazer na igreja, geralmente são sempre as mesmas pessoas, porque aquelas pessoas, elas querem servir ao Senhor com alegria, elas têm amor abundante para poder transbordar,
Interessante que algumas pessoas elas não querem, mentem dizendo que não podem. Poderia estar aqui, mas não querem. Não querem somar. É aquela velha história. Numa mudança, 2 carregam o piano. Um fica sentado em cima do piano e o outro está tocando o piano. Só para dizer que ajudou. Use bem suas conexões relacionais. Gênesis 41, 12 vai dizer: pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Relacionamentos nos fazem melhores ou piores. Queridos, José estava preso injustamente. Estava preso. Ele tinha, penso eu, todas as razões humanas possíveis de começar a questionar, a reclamar, a fazer birra, a bater o pé, fazer igual criança, começar a se espernear, dizer que Deus era injusto. Mas eu não achei em nenhuma parte da Bíblia José reclamando porque estava preso. Eu vejo José orando, eu vejo José conversando com Deus, eu vejo José servindo. José foi vendido injustamente pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. E quando é vendido para os ismaelitas levam ele para o Egito e lá vão vender ele no Egito. Potifar compra José, troca toda a sua vestimenta, toda a cultura tem que mudar. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele, ele não quis ficar do jeito que ele estava. Ele poderia dizer o seguinte: eu estou lascado, eu não vou fazer nada para ninguém, eu vou ser pirracento, eu vou cruzar os braços, eu vou bater o pé até eles me mandar embora. Esteja onde estiver, glorifique o nome do Senhor. Que seja outras pessoas a falar bem de você, a te exaltar, e não seja você mesmo. A palavra de Deus vai dizer que Potifar olhava para José e via que a mão do Senhor era com ele, porque tudo que ele fazia ele prosperava, a ponto de colocar ele ali como se fosse um governante dentro da casa de Potifar. Nada que Potifar tinha, ele sabia que tinha, a não ser José. E José fazia tudo com excelência. José tratava das coisas de Potifar como se fosse dele, a ponto da mulher perturbar José todos os dias, e José ter que sair da presença daquela mulher, fugindo dela. Provérbio 17 vai dizer: o amigo ama em todos os momentos, e o irmão é um irmão na adversidade. Os relacionamentos, queridos, eles são sementes. Não faça esperando algo em troca, mas saiba que estas sementes irão germinar mais cedo ou mais tarde. Detalhe: quando José interpreta o sonho do copeiro do rei e do padeiro do rei, levou aproximadamente 2 anos até que Faraó tivesse a sua visão, tivesse o seu sonho e ficasse perturbado e começasse a querer saber a resposta daquele sonho que ele teve. Primeira coisa que José pediu ao copeiro: quando você estiver diante de Faraó, fale de mim para ele. O amigo esqueceu, mas a semente foi lançada. Às vezes você leva a palavra para alguém, você evangeliza alguém. A palavra de Deus diz que a sua palavra ela não volta vazia. Quando
Jesus fala sobre a parábola do semeador. Uma caiu em pedra, outra caiu entre espinhos, mas uma, entre tantas, caiu em terra boa, em terra fértil. José fez um pedido ao copeiro. 2 anos depois, o copeiro se lembra de José e consegue falar de José para Faraó. Não esquente a cabeça, queridos. O tempo não é seu, o tempo é do Senhor. Não tente apressar o relógio de Deus, você não vai conseguir. Não tente fazer como Abraão e Sara. Abraão, Deus prometeu o filho para você, não foi para mim. Olha, faz o seguinte, dorme com a minha empregada, e o filho que ela tiver vai ser meu. E aí Abraão junta a fome com a vontade de comer e faz a besteira. Nasce Ismael, o filho da escrava. E depois, irmãos, vem a parte triste, que quando a promessa de Deus se cumpre, eles querem jogar Ismael para debaixo do tapete, ou seja, o erro que eles cometeram. Aí é fácil. Ninguém quer carregar o fruto do seu pecado, da sua desobediência. Algumas pessoas querem dar um jeitinho para Deus. Senhor, está demorando, eu vou meter aqui a mão aqui, vai sair rapidinho, Senhor. Pode até sair, queridos, mas não vai ser daquele jeito que Deus planejou para você. Deus fez tudo no momento certo, porque José servia ao Senhor com excelência. Zele, pela organização e a estética. Gênesis 39, versículo 3 e 4, vai dizer o seguinte: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Leve o céu para todos os seus ambientes. José estava longe de casa, queridos. José tinha saudade do seu pai, do seu irmão Benjamim, saudade da mãe que faleceu, saudade de conversar, de talvez até mesmo brincar com a sua irmã, de implicar com seus irmãos. Tudo isso trazia um pouco de tristeza no coração de José, mas José levava uma parte principal com ele, levava o céu para todo lugar que ele tinha. Ele sabia que a mão do Senhor era com ele. Vendido como escravo, ele realizava a sua tarefa com excelência. Algumas pessoas só fazem se pagar. José não, fazia de graça, porque era servo, era escravo, e ele sabia que o Senhor era com ele. Inspire sua próxima geração. José procurou fazer isso, queridos. Gênesis capítulo 50, versículo 25 vai dizer: e José fez que os filhos de Israel, ou seja, seus irmãos, lhe prestassem um juramento dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Ou seja, uma palavra profética que José deu aos seus irmãos. Meus irmãos, olha só, Deus vai tirar vocês daqui. Vocês não vão ficar aqui a vida toda. Deus vai tirar vocês daqui. Mas quando vocês saírem, levem os meus ossos daqui. E aí, irmãos, passam-se anos e anos, até o tão chegado dia que Moisés, através de Deus, com mão forte, tira aquele povo da terra do Egito. E alguém se lembrou: traga os ossos de José. Inspire sua próxima geração. As pessoas
tem que saber quem é você, o que você faz, e comece a discipulá-las, transformá-las em pessoas simples, talvez pessoas que a sociedade muitas vezes olha com um olhar meio que de indiferença. Transforme essas pessoas em simples discípulos de Jesus. Dedique a honrar a Deus. Pessoas estão observando você. Existem 3 pares de olhos, irmãos, que nunca vai deixar de olhar para mim e para você. Primeiramente, os olhos do mundo. O mundo está com seus olhos voltados para cada um de nós. Qualquer coisinha, o cara pode ser o zelador da igreja, fez coisa errada, a mídia coloca lá, pastor da igreja tal. O cara pode ser um simples congregado, uma simples pessoa que adentra por aquelas portas, é a chamada amiga do evangelho, a mídia coloca, obreiro da igreja tal, líder da igreja tal. É assim. Prova disso, quando você vai ver aquela mulher lá de 2 Reis 4:9, que ela chega para o seu marido e fala o seguinte: olha, eu vejo que aquele homem que passa ali todos os dias por nós é um santo homem de Deus. Alguém está te observando, irmãos. É na fila do ônibus, é na fila do caixa, é na rua, é na feira. As pessoas te observam. Segundo par de olhos que estão te observando são os olhos de Deus. Salmo 34:15, a parte A vai dizer que os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Deus está nos observando. E não se assuste, Deus tem prazer em falar: viu, meu servo? Terceiro par de olhos são os olhos do inimigo de nossas almas, o próprio capiroto. Como assim, pastor? Se você pegar Jó 1 e 2, Deus teve prazer de chegar para Satanás e perguntar o seguinte: de onde você vem? Como se ele não soubesse. Eu venho de perambular pela terra e passear por ela. Presta atenção nessa frase: viste o meu servo Jó? Só uma pergunta: você viu ele? E aí começa a acusação: vi. Nada demais, você compraste ele com o bom e do melhor, tu abençoaste ele com tudo. 3 pares de olhos que nos observam, dia e noite. E aí, irmãos, eu quero concluir. Lendo esse texto me chamou muita atenção. E eu comecei a fazer tipo uns cálculos de matemática. Eu era bom de história, irmãos. Contava uma história na escola para a professora. Matemática, português, ruinzão. Mas a história de José começa José com 17 anos. Você vai ver isso lá em Gênesis 37, versículo 2. José, com 30 anos, ele começa a servir. Ele passa por tudo aquilo. E ele começa a servir a Faraó. Ele se apresenta a Faraó. Faraó declara que ele vai ser lá o segundo no governo, vai mandar, desmandar, só está abaixo de Faraó. Só nesse interstício já foram 13 anos. 13 anos José, longe da sua família, longe da sua casa. Vocês estão pegando a visão? Só até aqui são 13 longos anos. 13 longos anos. José aguardando uma promessa, um sonho que ele teve. E ele sempre ali fiel. Passa-se o tempo. Cumpre-se a primeira parte do seu sonho. Ué, pastor, a primeira? Sim. Não foram 2 vezes que ele sonhou? Primeiro foi os feixes, depois foram as estrelas e a lua e o sol, se eu não me engano. Lá em Gênesis 44:14, cumpre-se a primeira parte. Houve fome, os irmãos vêm, só que ali era 10. Os irmãos se prostraram diante dele,
se apresentaram, compraram da comida, depois tiveram que voltar. Quando voltaram, foram acusados de ser espiões, tiveram que levar seu outro irmão, Benjamim, que era irmão de José, e lá, novamente, eles se prostram diante de José. José não aguenta, era muita pressão. O crer, celebrando a recuperação que José fez, foi nível hard. Foi aquele top das galáxias. Teve que passar pela prisão, Deus tratando com ele o seu emocional. E eu pergunto, você quer fazer esse celebrando a recuperação com Deus? Não? Então vem para cá. Aqui é o nível mais leve. É o nível easy, leve, para iniciante. O nível hard vai ser aquele com Deus. Deus tratando José. Passa-se outro tempo. Vem o período de fome, de abundância. 7 anos. Depois mais 7 anos de escassez. Já são 14. Nisso, quando vem se cumprir a parte da profecia, já se passaram 7 anos. José fala para os seus irmãos, olha, os 7 anos de abundância já passou. Estamos agora no 2º ano de fome e seca. Só faltam mais 5. Vai, traz meu pai para cá. E aí se cumpre a profecia. O sonho de José. Toda a sua casa estão ali com José. E passa-se o tempo, irmãos. Passa-se o tempo. Total de 22 anos aguardando aquele sonho, aquela promessa. Pastor, parou por aí? Não. Não. Levou mais 17 anos, que foi o tempo que Jacó morou no Egito. Quando Jacó vem morrer, que ele é sepultado, seus irmãos com medo de represália, eles chegam até José e pedem para José o seguinte, olha, pô, nosso pai mandou te dar um recado aí, cara, pô, não deu tempo dele falar contigo, o que foi? Não, porque ele falou que para você perdoar a gente aí, fica tranquilo. E nisso, os irmãos estavam prostrados, todos os 11. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele abate o soberbo e exalta os humilhados. José foi humilhado, irmãos. Foi jogado no poço. Um lugar que talvez tivessem planejado a morte de José. Mas Deus era com José. José poderia estar morto, mas a mão do Senhor é sobre a vida de José. A ponto de Deus pegar José daqui e colocar José no topo. E toda a sua casa ver algo de excelente na vida de José. Uma transformação que somente aquele que é servo do Senhor, somente aquele que serve ao Senhor por excelência e com excelência pode experimentar. José experimentou isso. Eu não sei, você nessa noite, se você quer experimentar isso de Deus, mas eu quero te desafiar a entregar toda a tua ansiedade, conforme diz lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de mim, Deus cuida de vocês. A bênção de Deus não é como a lâmpada de Aladim, e nem a caixinha de promessa. Você esfrega a Bíblia querendo que a bênção de Deus chegue na tua casa. Não vai assim. Algumas pessoas querem a caixinha de promessa. Tira um versículo e acha que aquilo ali tem que se cumprir porque você tirou a promessa. Não funciona assim. Vida com Deus, vida com excelência, é uma vida de renúncia,
é uma vida da qual você se entrega tudo nas mãos do Senhor. Curve sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e sim, Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo e excelso nome. E rogamos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, que com excelência, Senhor, nós possamos Te servir a cada dia. Tem misericórdia, Senhor, desse pecador que fala contigo. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. E faz de nós, Senhor, pessoas que venham a ter a vida, que venha a valer a pena em Te servir. Que nós possamos a cada dia estarmos, ó Pai, em meio às lutas e tempestades, mas sempre olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé, confiando na Tua promessa de que o Senhor nunca nos deixaria só e que o Senhor nos levaria para Ti, onde quer que o Senhor estivesse. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco nesse restante de domingo. Abençoa-nos, ó Senhor, no que ainda vai ser falado aqui nesta noite, para a louvor e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. A igreja diga: louvado seja o nome do Senhor, pastor. Ok, pastor, muito obrigado. Louvado seja Deus. A Rosilane vai dar um testemunho rápido aqui agora. Eu fiz questão que ela desse. Por quê? Porque é fruto de oração, irmãos. Nós cremos no poder da oração. Então, Rosilane, rapidamente, porque nós já estamos com o horário meio avançado, vai dar um testemunho para edificação da nossa vida, edificação do corpo de Cristo. A paz do Senhor, igreja. Então, bem rapidinho. A minha mãe vem se tratando há bastante tempo com um cardiologista, um médico bem conceituado aqui em Nova Iguaçu. E há uns 3 anos atrás, mais ou menos, a minha mãe teve que fazer um exame, o qual nesse exame apareceu que ela estava com as 2 carótidas entupidas. O primeiro exame não estava muito entupida, mas o médico pediu que ela continuasse com o tratamento e fazendo outros exames, mais ou menos 1 ano, para acompanhar. Aí ela fez o segundo exame e esse exame aumentou demais e o médico falou para ela que ela precisava de uma cirurgia rápido. A carótida dela direita estava com 54% de entupimento e a esquerda estava com 78%. Então, por minha mãe não ter um plano de saúde, nós começamos a correr pelo SUS, orando. As minhas orações todos os dias era que Deus me ajudasse a viver um dia de cada vez e que prolongasse os anos de vida da minha mãe, porque quem conhece sabe o quanto ela gosta de viver. Então fui para o SUS, onde eu trabalho. A gente tem conhecimento com bastante pessoas influentes, diretores de hospitais, e que nos ajudaram muito. Fomos para os hospitais do SUS, por indicação de diretor, conseguimos muitos exames, até o médico falar para mim, o cardiologista: essa cirurgia tem que ser rápido, porque a sua mãe pode ter um AVC dormindo. Ou ela fica acamada, ou ela morre. Falou, foi bem curto e grosso, tanto para mim e ela. E eu comecei a pedir ajuda. Até o pastor Jário eu pedi se esse tempo de eleição, se a gente encontrasse vereadores que pudessem ajudar a fazer alguma coisa. Fizemos vários exames. Tentei fazer a inscrição dela no X-Reg, um negócio desse, e não conseguia. Faltava sempre um exame, eu corria, fazia o exame, faltava um exame. Até que eu falei para ela: mãe, vamos marcar uma consulta com um médico cirurgião particular e vamos ver quanto custa essa cirurgia. A gente tem família, é grande, e vamos ver. E eu consegui essa cirurgia para esse médico com 1 mês, né? O médico não tinha encaixe e levou 1 mês para nos consultar. E nesse meio tempo,
eu voltei no hospital do SUS e consegui foi tomografia? Uma tomografia para minha mãe. E fizemos essa tomografia na Rio Imagem, em Nova Iguaçu. E eu orava e pedia a Deus: Senhor, faça com que esse resultado saia antes de chegar nesse médico. Que a gente precisa desse resultado. E o resultado saiu um dia antes da consulta. Pegamos o resultado e fomos levar o médico particular. Quando nós chegamos lá, ele olhou o resultado antigo, sacudiu a cabeça e foi para o resultado novo. E ele olhou e falou assim: senhora não tem caso de cirurgia? A senhora está bem. A carótida da minha mãe direita não tinha nada. E a carótida esquerda estava com 45% de entupimento. Para algumas pessoas, pode até imaginar que foi algum erro de exame. Mas para mim foi milagre. Porque por mais erro, era um erro absurdo. Não tinha como uma carótida direita entupida 54% e simplesmente não ter nada. E ele falou para ela: a senhora está ótima. Esquece a cirurgia. E glória a Deus. Nós estamos vivendo o ano da fé, gente. E como foi dito aqui em cima, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque podemos fazer o que quisermos, mas se não tiver fé, não tem milagre. E foi assim que Deus fez. Estar no crer, como foi dito aqui em cima também, me ajudou muito, muito. Ouvir experiências de outra pessoa me ajudou muito. E é assim que Deus faz, gente. Com a nossa fé, sempre usando pessoas, relacionamento, para nos ajudar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Ele é Jeová Rafá.